Oiê, eu sou a Lupanitius e neste vídeo eu vou te contar como eu faço o acabamento dos cantinhos de costura. Bora conversar? Acho que já falei algumas vezes aqui no canal, mas é sempre bom repetir, até porque sempre tem gente nova chegando por aqui. Assim como na vida, eu acho que no artesanato não existe um jeito único de fazer as coisas. Não existe um jeito certo e todos os outros errado. Eu acho que existe o meu jeito e o seu jeito, e não necessariamente um tá certo e o outro tá errado. E eu gosto muito de conhecer como as outras artesãs fazem os acabamentos, por mais que o nosso esteja ok, o acabamento esteja legal, esteja impecável, mas é sempre bom conhecer outras técnicas, outras formas de fazer a mesma coisa, até porque às vezes em situações diferentes a gente pode usar diferentes técnicas para o resultado ficar melhor, ou mesmo para confirmar que não, eu realmente prefiro fazer do meu jeito. Eu acho que é uma forma inteligente de aprender, é estar aberto para conhecer novas técnicas, novas formas de fazer a mesma coisa. E neste vídeo eu vou te contar um pouquinho como que eu penso na hora de fazer o cantinho das peças, eu vou te mostrar como que eu fazia e aí algumas consequências da forma como eu fazia e a forma como eu faço agora. Nós estamos em começo de 2019, pode ser que eu mude daqui a um tempo, que eu conheça novas formas e eu mude a forma de fazer esses cantinhos, mas eu vou mostrar como hoje eu faço esses cantinhos. Então bora lá ver. Eu vou começar mostrando como eu fazia os cantinhos. Novamente, eu quero reforçar que se você faz da maneira como eu vou mostrar aqui e dá certo, ótimo! Eu mudei porque não estava funcionando para mim. Vamos imaginar que eu preciso fechar esta peça formando um U. Eu vinha costurando um lado e para virar o tecido para costurar o segundo lado, eu precisava imaginar qual seria o ponto exato da margem de costura do outro lado. Parava a máquina, abaixava a agulha e virava o tecido. Mas acontecia de eu não ter calculado o ponto exato para fazer o canto. Como aqui, por exemplo, eu cheguei muito perto da borda, eu passei pelo menos um ponto do canto, mas para não alterar a margem de costura deste segundo lado, eu vinha corrigindo e aumentando a margem de costura. Por um outro lado também acontecia o contrário, fazer o canto da costura mais longe da borda. Então, eu parava a máquina, descia a agulha e quando eu virava o tecido para o terceiro lado, a margem de costura estava maior do que 0,75 centímetros. E da mesma forma, depois vinha corrigindo a margem de costura. Então, olha aqui estas duas situações. Aqui eu cheguei muito perto da borda, eu costurei muito neste lado e cheguei muito perto da outra borda. Aí depois, na hora de costurar o segundo lado, eu tive que ir acertando a margem de costura. Fui aumentando a margem de costura porque aqui estava bem menor. Quando eu cheguei no terceiro lado, eu parei muito antes da borda. Quando isso acontece, a gente percebe quando vira o tecido, dá até para acertar o posicionamento do pé calcador e da agulha, puxando um pouquinho mais próximo da borda. Mas, quando a gente costura muito, não tem como ajeitar, teria que tirar a peça da máquina e descosturar. Aqui, na hora que eu virei o tecido e vi que estava errado, eu conseguiria puxar um pouquinho o pé calcador para o lado para corrigir. Então, tanto neste caso aqui, quanto neste outro caso aqui, a costura, o canto, não ficou em 90 graus. E isso prejudica o acabamento quando virar a peça para o direito. Agora eu vou te mostrar como fazia para refilar a sobra de tecido. Eu cortava a ponta dos tecidos próximo à costura em diagonal. Na hora de virar, há algumas técnicas da forma como dobrar a sobra de tecido, mas eu, até hoje, não consegui nenhuma forma muito eficiente de virar. Então, eu viro sem nenhuma técnica específica. Eu vou marcar com alfinete para a gente saber qual é o canto que ficou com a costura mais próxima da borda, só para poder diferenciar depois os cantos.
Depois de virar para o direito, a gente tem que empurrar os cantinhos. Eu sabia que não podia empurrar com nenhum objeto de ponta, então eu usava a minha tesoura, que eu ainda uso para isso, que tem uma ponta arredondada. Mas eu empurrava a ponta da tesoura diretamente no canto da costura. Isso acabava projetando muito só a ponta. Este é o canto que eu marquei com alfinete, que eu costurei muito próximo da borda. A forma como eu costurei já ia acabar formando uma ponta. E empurrando com a tesoura diretamente no canto da costura, eu projeto ainda mais um bico no canto. No outro canto, eu acabei costurando mais longe da borda. Parece que o canto fica meio arredondado. Olhando assim, pode parecer que não tá tão ruim. Mas quem se preocupa muito com o acabamento, principalmente quem trabalha com artesanato e quer sempre ter o acabamento impecável como qualidade das suas peças, isso tá muito torto. Pensa numa peça como, por exemplo, uma capa para caderno que tem um canto em 90 graus. Esta ponta ficaria muito fora do alinhamento do caderno. Outra coisa também é em relação à resistência da peça. Quando eu refilei o tecido na ponta, cortando na diagonal, ficou bem próximo da costura, o que fragiliza o tecido. Fora que depois, bem nesta região, eu empurrei a costura com uma tesoura, então força ainda mais a costura. Isso pode sim me dar problema na hora de virar o tecido ou ao empurrar os cantinhos, porque o tecido pode desfiar e acabar rasgando ou descosturando. Eu usei uma linha de uma outra cor para mostrar como os pontos acabam forçados. Agora, aqui nesta peça, eu vou mostrar como hoje eu faço o cantinho. Eu começo costurando o primeiro lado da mesma maneira. Para não correr o risco de errar o ponto exato do canto da costura, eu vou costurando até o fim do tecido e dou retrocesso. Eu não preciso tentar calcular o canto da costura. Eu vou costurando até o fim e dou retrocesso. Viro o tecido para costurar o segundo lado e posiciono o pé calcador com um pé de máquina de margem de costura. Com isso, se o tecido está cortado corretamente em 90 graus, a costura vai automaticamente ficar em 90 graus. E com o retrocesso, eu consigo reforçar a costura neste canto, não deixando o tecido frágil ou menos resistente, mesmo depois de refilar os cantos. Posicione então o pé calcador e comece a costurar do início do tecido, antes da costura que eu acabei de fazer no primeiro lado. Dou também retrocesso. Vou repetir o mesmo processo no outro canto. Viro e faço a mesma coisa em todos os lados. Costuro o tecido de ponta a ponta. Deste jeito, a costura fica certinha em 90 graus, sem precisar imaginar o ponto certo deste canto. Aqui o retrocesso não ficou tão certinho, o tecido ficou um pouco preso, mas aqui sim ficou certinho, do jeito que tem que ficar, com bastante retrocesso nas duas costuras e o canto em 90 graus. Atualmente, para refilar, eu não corto apenas na diagonal, porque eu acho que cortando apenas na diagonal ainda fica com excesso de sobra de tecido. Então eu refilo o canto e um pouco das laterais também. Como eu dei bastante retrocesso, isso não vai fragilizar o tecido. É assim que eu faço atualmente. Eu corto um pouco da lateral, o canto em ângulo e um pouco da outra lateral. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Viro para o direito. Vou empurrar os cantinhos. Eu também faço atualmente de uma maneira um pouquinho diferente.
Eu não empurro mais diretamente o canto. Eu empurro com a tesoura paralelamente à costura, desta maneira. Eu acompanho a costura. Do outro lado, a mesma coisa. Eu empurro lateralmente e depois da mesma forma no outro lado. Depois que eu fiz isso, aí sim eu posso empurrar diretamente na ponta só para terminar o acabamento. Olha aqui, além do canto ficar com melhor acabamento, a costura fica bem reforçada com o retrocesso. Eu vou fazer a mesma demonstração, só que agora as peças não terão manta. Eu estou costurando apenas tecido. Em uma das peças eu vou mostrar como eu fazia e as possibilidades de erro, e na outra eu vou mostrar como eu faço atualmente. Neste primeiro lado, eu vou chegar bem próximo da borda, passando do ponto que seria o canto da costura. Neste segundo lado, eu tenho que consertar a margem de costura. E aqui eu vou deixar o canto longe da borda do tecido. Opa, ficou certinho! Deixa eu voltar um ponto para forçar o erro. E aqui neste terceiro lado também tenho que ir consertando a margem de costura. Aqui o canto tá muito perto da borda e aqui o canto tá muito longe da borda. E depois eu fui consertando as margens de costura. Eu exagerei um pouco mais o erro para conseguir visualizar melhor. Mas para quem tá bem no começo da costura, isso não é impossível de acontecer. Vou fazer então como eu faço atualmente, costurando todo lado e com o retrocesso. Agora eu vou mostrar duas situações. Não tem problema se o retrocesso não ficar exatamente na linha de costura. Desde que o retrocesso fique próximo à costura definitiva e para o lado de sobra da costura, não tem problema. A segunda situação é quando o retrocesso não foi suficiente. Eu posso reforçar a costura num segundo momento. Só isso já reforça a costura e me permite refilar a sobra de tecido com segurança. Vou continuar com aquela primeira peça e essa aqui eu vou fazer depois. Então, esta é a peça que exemplifica do jeito que eu fazia antes. Refilo os cantinhos só na diagonal. Viro para o direito. Empurro diretamente os cantos. E, opa, o tecido desfiou, deixando a costura frágil. A costura estava muito próxima da borda, sem o reforço do retrocesso, e quando eu fui empurrar o tecido, desfiou e acabou abrindo a costura. Isto pode acontecer principalmente quando não tem manta. Agora eu vou mostrar como eu faço atualmente. Refilo um pouco da lateral, o canto na diagonal e um pouco da outra lateral. Viro para o direito. Empurro o cantinho lateralmente nos dois lados. Ao final, eu posso empurrar com delicadeza a ponta. Assim, eu não forço a costura e faço o ângulo no canto.
Neste canto ficou uma ponta e no outro lado acabou descosturando. Deste jeito, os cantos ficam com bom acabamento e com a costura reforçada. Conta aqui nos comentários como que você faz o acabamento dos cantinhos, quais são as dicas que você considera essenciais para fazer esse acabamento. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixa um oi aqui nos comentários, que aí o YouTube vai te mandar a notificação quando tiver vídeo novo por aqui. E aí você não vai perder nenhuma dica aqui do canal. Obrigada por assistir, beijocas e até o próximo vídeo.